Bem-vindos à primeira lição do módulo 4. Nesta etapa do nosso curso, vamos discutir a origem do profetismo em Israel. Vamos estudar como surge a profecia em Israel e de forma semelhante, qual o contexto em que surgem aqueles que de fato são considerados profetas. Também vamos estudar a linguagem utilizada e da mesma forma a mensagem que era transmitida pelos profetas ao povo de Deus. Ao refletir sobre a origem do profetismo em Israel, devemos fazer isso de forma especial, no próprio texto bíblico. O texto sagrado nos dá as evidências claras da questão, de tal maneira que, no texto podemos ter o material necessário para entender melhor o tema. Ao ler a Bíblia sem o mínimo senso crítico, poderíamos afirmar que Israel tem profetas desde as suas origens. Poderíamos afirmar isto ao verificar que seu pai no sangue e na fé, Abraão, é referenciado em Gênesis, capítulo 20, verso 7, com o título de profeta. Mais tarde, Moisés surge como profeta, sendo o grande mediador entre Deus e o seu povo, como podemos ler em Deuteronômio 34, verso 10. Moisés é aquele que transmite a palavra do Senhor. Se torna aquele que passa a ser visto como modelo de todo autêntico profeta. A irmã de Moisés, Miriam, também é citada como profetisa, conforme vemos em Êxodo capítulo 15, verso 20. Em Números capítulo 11, verso 27, Eldade e Medade também são citados como profetas. Mais do que refletir a realidade histórica sobre os primeiros profetas, esses textos projetam a mentalidade posterior sobre certos aspectos do profetismo. No período dos juízes temos Débora, Samuel e os grupos de profetas. Débora é apresentada como profetisa pelo autor do livro de Juízes. Os comentaristas atuais não entendem bem por que se lhe dá este título, e muitos consideram isto um acréscimo dos autores deuteronomistas. Samuel sim tem todas as características de um profeta. Ele recebe revelação de Deus, unge reis, denuncia autoridades. Embora alguns fatos apresentem sérios problemas históricos, parece claro que os autores bíblicos interpretaram Samuel como o primeiro grande profeta. Os grupos de profetas aparecem mencionados no livro de 1 Samuel, apresentando as seguintes características. Vivem em comunidades, às vezes presididos por Samuel. Pelo menos em uma ocasião caminha precedidos de saltérios, tambores, flautas e cítaras. Descem de um outeiro sagrado, o que faz supor o interesse deles pelo culto. Podemos aplicar-lhes o que se diz de Saul em 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. Às vezes tiram suas vestes e se deitam por terra em transe. Nos séculos que vão desde a instauração da monarquia até o aparecimento de Amós, podemos identificar 3 etapas, muito relacionadas com a atitude que o profeta adota diante do rei. A primeira etapa pode ser definida como proximidade física e distanciamento crítico em relação ao monarca. Os representantes mais renomados desta primeira época são Gade e Natã. A segunda etapa se caracteriza pelo distanciamento físico que vai se criando entre o profeta e o rei, se bem que o profeta só intervém em alguns assuntos relacionados com o rei. Um exemplo significativo é o de Aías de Silo. A terceira etapa concilia o distanciamento progressivo da corte com a aproximação cada vez maior com o povo. O exemplo mais concreto é o caso de Elias. 2 profetas da terceira etapa merecem um pouco mais de atenção. O já citado Elias, e Eliseu. Elias desenvolve sua atividade durante os reinados de Acabe e Acasias, isto é, por volta de 874 a 852 a.C., no Reino do Norte. Falar sobre a origem do profetismo em Israel requer olhar para o movimento profético, analisando seu contexto. No século 8 a.C., encontraremos os reinos divididos passando do momento trágico de pobreza para o auge econômico. Tanto Israel como Judá progrediam economicamente, se desenvolvendo de tal maneira que tudo parecia estar muito bom.
Acontece que o desenvolvimento nos dois reinos tinha algo profundamente desagradável. Ele se dava à custa dos mais pobres. Foi um tempo em que a desigualdade entre os pobres e ricos se deu de forma assustadora. Quanto mais havia desenvolvimento, mais aumentava a diferença entre pobres e ricos. Por outro lado, na área religiosa a coisa também era muito complexa. O culto aos deuses estrangeiros, especialmente a Baal, se torna uma prática no meio do povo. Associado a isto, era ensinada uma falsa ideia do Deus de Israel. Ideia que era fomentada por um culto sem espiritualidade. Há um Deus distante. O culto se tornou vazio. É assim que o movimento profético toma maior força. As circunstâncias políticas nacionais e internacionais foram agravadas fortemente pela ascensão de Teglat-Falazar III ao trono da Assíria. Era o ano 745 a.C. Teglat-Falazar tinha adotado uma política imperialista. Desta forma, começou a transformar o Antigo Oriente em um verdadeiro campo de batalha. De modo avassalador, ele vinha conquistando povoados e cidades. O conjunto formado pela situação nacional, onde se destacava o desenvolvimento econômico com a opressão e exploração dos mais pobres. A questão religiosa com a idolatria. A situação política nacional e internacional foram o terreno fértil para que surgissem os profetas, como Vosque denunciava a injustiça. Mas, ao mesmo tempo, também Vosque alertava para os perigos da infidelidade de Israel para com seu Deus. Profetas confrontavam os reis e o povo, apontando para Deus como a solução para o problema de Israel. Além de compreendermos o contexto histórico dos livros proféticos, também é necessário que entendamos a natureza da linguagem que eles usaram. Apesar de outros gêneros serem encontrados nos livros proféticos, incluindo narrativa biográfica e autobiográfica, a forma mais comum de discurso profético encontrado nesses livros é o oráculo. O termo oráculo é aplicado a todos os tipos de expressões proféticas, desde os longos oráculos relativos a nações estrangeiras. Leia Isaías 13, verso 1. 14, verso 28. 15, verso 1. 17, 19, 21 e 23, todos no verso 1. Veja que até as mais curtas profecias dirigidas a situações específicas são oráculos proféticos que podem ser distinguidos de acordo com seu conteúdo, como sendo oráculos de julgamento ou oráculos de salvação. Os oráculos proféticos tendem a empregar uma linguagem poética, ao invés de prosa. Isto é importante porque a poesia hebraica é uma forma altamente estilizada de literatura. Ela é caracterizada principalmente por sua ampla utilização de linguagem figurativa e imagens impressionantes. A poesia hebraica usa numerosas metáforas e outras figuras de linguagem. Quando compreendemos que os profetas bíblicos fazem uso extensivo da linguagem poética, torna-se evidente que as partes dos livros proféticos, que são poéticas por natureza, não devem ser interpretadas da mesma forma que a prosa é interpretada. Agora, como o último tópico desta aula, devemos examinar antes de prosseguir para cada um dos livros dos profetas, qual a natureza da mensagem profética. Sustentando a mensagem de todos os profetas está o entendimento da lei da aliança. As bênçãos e maldições da aliança mosaica encontradas em textos como Levítico 26 e Deuteronômio 28 são a base para as mensagens de julgamento e de restauração proferidas pelos profetas. Quase todo o conteúdo dos oráculos dos profetas clássicos giram em torno do anúncio do cumprimento, em curto prazo, das maldições da aliança, e do cumprimento, em longo prazo, das bênçãos restauradoras da aliança. Desastres eram insistentemente anunciados em consequência da violação da lei de Deus. Por outro lado, a bênção podia ser prometida como o ponto final por causa do soberano compromisso por parte de Deus de abençoar o seu povo, apesar de não merecerem nada. A aliança davídica também fornece uma base para a mensagem dos profetas.
A promessa de Deus nesta aliança de preservar um descendente de Davi no trono e defender Jerusalém fornece um mais forte fundamento para que se tivesse esperança em um futuro rei messiânico, para além da sentença de exílio. Aqui, nós encerramos esta aula. Nela não teremos questionários, uma vez que as orientações da próxima lição indicam um trabalho que irá cobrir o assunto. Nos falamos adiante. Siga na próxima aula.